Elias partiu e agora cabe a Eliseu dar continuidade ao ministério feito pelo grande profeta sozinho. É provável que nós possamos imaginar o peso que estava sobre os ombros de Eliseu, como ele devia sentir, não é? A carga tão grande de poder atuar ao nível do seu antecessor. E nós vamos então ler as primeiras solicitações que ocorrem assim que Elias sobe ao céu e aquilo que vai acontecer com Eliseu logo a seguir. Nós podemos ler no segundo livro de Reis, capítulo 2, segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Diz assim: os homens da cidade de Jericó, disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e pondo nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu, que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Hoje parece que temos textos difíceis, não é? Depois do Salmo 79, esta história das ursas tem muito que se lhe diga. Mas vamos por partes, irmãos. Vamos começar primeiro por Jericó. Jericó era a cidade próxima. Se lembrarem o trajeto que Elias tinha feito quando se aproximava o momento dele subir ao céu, ele vai primeiro a Betel, depois ele vai a Jericó, depois ele atravessa o Jordão e então é tomado para o céu. Logo, eram os profetas de Jericó que estavam ali mesmo em frente, a acompanhar aquilo que tinha-se passado. São eles que vêm ter com Elias, com Eliseu, e insistem que permita que alguns homens vão procurar Elias por algum lugar. Pronto. E logo a seguir então os maiorais da cidade, é esta a ideia com que nós ficamos, os líderes, os anciãos, as pessoas importantes da cidade de Jericó, vêm ter com Eliseu e colocam a seguinte situação: olha, a cidade é boa. E de facto era, irmãos. A cidade era um oásis, no meio de uma zona deserta, muito seca. Há uma elevaçãozinha, um pequeno planalto onde está a cidade de Jericó, e há então, depois de horas de sol inclemente sobre a cabeça, uma zona com árvores, com palmeiras, com fontes de água doce, enfim, um local onde se pode encontrar sombra e descanso e terra que se pode de alguma maneira produzir alguma coisa. Entre as produções daquela zona estavam as tâmaras, que são muito apreciadas pelos povos do Oriente. Esta era a realidade de Jericó. E isto faz com que Jericó, ou fez com que Jericó fosse uma das cidades mais antigas, um dos locais mais antigos a ser habitados. Nós temos a estimativa de que atualmente a cidade de Jericó tem aproximadamente 11 mil anos. Ou seja, os arqueólogos encontraram vestígios de gente a morar em Jericó 9 mil anos antes de Cristo, o que faz de Jericó possivelmente a cidade mais antiga ainda habitada no mundo. Talvez haja locais onde houvesse cidades mais antigas que Jericó, mas Jericó é provavelmente a cidade mais antiga onde ainda mora gente, porque pronto, Jericó ainda é uma cidade habitada até os nossos dias. O problema nesta altura era a qualidade das águas. O texto não nos permite ter uma noção, até porque estamos diante de um relato histórico, não estamos aqui diante de um texto de biologia nem de química, para nós sabermos qual era o defeito que estas águas teriam. O que nós sabemos a respeito das águas
lendo o texto no seu original, em português fica difícil de nós percebermos 100%, é que a água era uma água que não somente não permitia qualquer tipo de produção agrícola, como também era uma água que fazia com que as mulheres fossem estéreis e as mulheres grávidas abortassem. E, portanto, isto era um problema muito grave. Há algumas teorias ou algumas especulações a respeito do que isto poderia representar de forma prática nas águas de Jericó. Não vale a pena estarmos aqui a tentar adivinhar, irmãos. O fato era este. O local era bom, era um local habitado já há milhares de anos, portanto era uma boa localização. Era natural que houvesse ali uma cidade, mas sem água não dá para sobreviver, certo? Se tivesse que dizer aos irmãos para fazerem uma opção dentre aquelas coisas que hoje são fundamentais, eletricidade e água canalizada. Hoje em dia, para nós não sabemos viver sem estas duas coisas. Mas se nós tivéssemos mesmo que escolher e fosse-nos dito, olha, você vai ficar uma semana sem, o que é que escolhia? Ficar sem eletricidade ou ficar sem água? Pronto, por mais difícil que fosse ficar sem luz elétrica, parece-me um bocadinho mais fácil ficar no escuro, acende-se umas velas, os lampiões, paciência, em vez de se ver televisão com todas as histórias, e até se calhar é bom para a família, mas ficar sem água é muito complicado, não é? É muito complicado, até porque nós não estamos num local onde haja poços fáceis para a gente ir buscar água na esquina. Então a água era realmente algo essencial e fundamental. É natural que fosse necessário que isto fosse solucionado. Há aqui uma pergunta, pelo menos que eu faço, não sei se os irmãos fazem ao ler este texto. Se estes homens conheciam Elias, e Elias tinha acabado de passar por ali, porquê é que não foram ter com ele? Porquê é que não pediram isto a Elias? Porquê é que não colocam esta situação a ele? É algo interessante, irmãos, é algo interessante. De facto, nós podemos perceber pela leitura da história de Elias e agora pela história de Eliseu, que Elias foi um profeta formidável, não é? Um homem com um impacto, uma presença que era realmente tremenda, mas parece que ele era um homem bastante isolado. Ficamos com a ideia de que Elias era um homem que vivia muito sozinho, ele não circulava no meio do povo, e as suas atuações são atuações muito poderosas, mas que dizem respeito à preservação do nome do Senhor, mas nós não vemos propriamente com o pormenor da cura ou da ressurreição do filho da viúva, mas isto era uma ligação pessoal que ele teve com aquela situação. Não vemos Elias muito preocupado ou a lidar muito com os problemas do povo. Eliseu não. Eliseu vai ser um profeta mais do povo. Nós vamos vê-lo muito mais próximo das pessoas, e as pessoas terão a coragem de trazer a Eliseu problemas que parece que não têm coragem de levar a Elias. A coisas pessoais, coisas práticas, coisas do dia a dia. E isto é interessante, irmãos, porque cada servo do Senhor tem suas características. Elias foi fantástico naquilo que ele foi. Eliseu não era igual, mas Deus não precisava de outro igual. Precisava de alguém que tivesse a mesma comunhão, a mesma fidelidade, mas Deus vai usar Eliseu de forma diferente. Talvez para os anciãos da cidade de Jericó, um assunto como este era aquele, não tinham sequer coragem de ir ter com Elias e apresentar um problema destes, mas com Eliseu tiveram. Eliseu aparentemente era mais afável, mais próximo. Outra questão também é uma questão da idade. Elias era já um profeta bastante maduro, enquanto que Eliseu era um jovem. Talvez fosse mais fácil para eles chegarem a Eliseu. Quando nós discutimos a questão de Eliseu pedir a Elias para ser o seu sucessor, como vimos na semana passada, a porção dobrada do seu espírito, e aquilo que acontece aqui neste capítulo, é preciso reforçar isto. Eliseu era nesta altura bastante jovem, irmãos. Era um rapaz novo, por volta dos 20 e poucos anos, não devia ter muito mais do que isto. Porquê que dizemos isto, irmãos? Porque nós sabemos, lendo o resto da história, que ele vai viver pelo menos mais uns 50. Portanto, não podia ser um homem com muita idade, porque senão não tinha aguentado 50 anos de ministério. Portanto, estamos a falar de um jovem, e é por isso que houve esta ênfase por parte de Eliseu junto a Elias, que ele pudesse ser o seu sucessor. Como é que ele então atua diante desta situação? São pormenores, mas são pormenores que são úteis, irmãos. Ele diz assim no versículo 20: tragam-me uma salva nova. O importante aqui talvez não seja a salva em si, ou seja, o recipiente, a vasilha em si, mas o fato de que ela devia ser nova. Não devia ter sido usada para mais nada.
há uma ênfase bíblica sistemática de que aquilo que é para o Senhor deve ser separado, santificado, deve ser usado só para o Senhor. Isto é interessante. Eu tive uma lição muito curiosa sobre este assunto, aprendi uma lição curiosa sobre este assunto num momento que não imaginava estar a aprender uma lição espiritual. Lá na Guiné, a certa altura, nós tínhamos, na nossa escola, plantamos algumas árvores e chegou o momento de fazer o enxerto de algumas mangas, porque a mangueira que nós tínhamos lá era uma mangueira que crescia muito, mas demorava muito para dar fruta. E íamos enxertar um tipo de mangueira que dava fruta mais depressa. E o jovem que fazia esse trabalho estava a explicar-me como é que se fazia. E então achei interessante o pormenor. Ele foi buscar uma faquinha toda especial e eu perguntei-lhe se aquela faca tinha alguma razão especial para ser aquela faca. E ele explicou-me: pastor, esta é a faca de enxerto. A faca de enxerto só pode ser usada para isso. Não deve ser utilizada para mais nada, porque o enxerto vai mexer no coração não é? vai tocar no coração da árvore, e se aquilo tiver sido usado para outras coisas, vai ficar contaminada, a lâmina vai ficar com substâncias microscópicas contaminadas. Então ele usasse aquilo para cortar a carne, ou para cortar o peixe, ou para cortar a batata, ou fosse lá o que é que fosse. Quando fosse fazer o enxerto, aquilo que tinha ficado na lâmina ia prejudicar o enxerto e, portanto, não podia ser utilizada. A faca de enxerto só podia ser utilizada para aquilo. E ela, numa linguagem simplificada, irmãos, ela tinha sido santificada. Ela tinha sido separada, porque santo significa separado. Ela tinha sido separada, santificada, única e exclusivamente para fazer este trabalho e mais nenhum. O vaso aqui era um vaso novo. Foi pedido um recipiente novo que não tivesse sido usado para mais nada, para que o profeta pudesse utilizar nesta missão, que era uma missão religiosa, que era uma missão espiritual. Ele pede para colocar sal. Por favor, irmãos. O sal não podia fazer milagre nenhum. Vamos lá ver se nós entendemos uma coisa. Não é o sal que vai fazer milagre nenhum, irmãos. O sal aqui é uma figura, é um elemento simbólico. Porque o sal era usado no sentido da preservação, certo? Porque infelizmente hoje, mais uma vez digo isto aos irmãos, é que nós vivemos numa era em que a igreja evangélica, ou algumas igrejas evangélicas, têm-se aproximado muito da magia. Há pessoas que vão buscar este texto para falar do sal. Há igrejas por aí que andam a distribuir sal, não é? Distribuem sal, distribuem plantas, distribuem copos de água, distribuem uma série de coisas que são especiais. Vai usar isto para fazer não sei o quê, se chega o sal, põe por trás da porta da casa, porque vai... Irmãos, isto é magia. Isto é a utilização de ideias da magia para as coisas de Deus. As coisas de Deus não funcionam assim, não é? Deus não é ligado a um ato que nós façamos, é ligado a coisas materiais. O sal aqui é um elemento simbólico que vai ser usado. Se nós estamos a falar de uma fonte que jorra água constantemente, o sal podia até fazer alguma diferença naquela água que saía da primeira vez, mas e depois? Eles iam ficar ali o tempo inteiro a pôr sal para aquilo poder ficar bom? Não. Quem faz o milagre não é o sal, irmãos, é o Senhor. É Deus que faz o milagre. Não é o sal em momento algum. Então, por favor, porque também há quem pegue este texto e justifique a utilização do sal para fazer uma série de coisas, e então as pessoas têm o culto do sal e vão lá buscar o sal santificado para levar para casa, para isto, para aquilo outro. Não é isto que estamos aqui a ler. Estamos a ver uma forma de procedimento simbólico, porque o sal tinha a ver, era símbolo de purificação e de preservação. Nós usamos sal, por exemplo, para preservar a carne, não é? Porque sabemos que a carne salgada dura mais tempo, evita a carne apodrecer. E aqui é neste sentido que é utilizado. Porque quem faz o milagre realmente é o Senhor. Diz então a palavra: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. É o Senhor que diz, não é o sal que faz. Portanto, é a palavra do Senhor que faz a diferença. E o milagre é dado, e diz o texto que assim as águas ficaram sãs até o dia de hoje. O dia de hoje correspondia ao dia em que o escriba que escreveu este texto o colocou no papel. Portanto, quem escreveu a história de Eliseu, até aquele momento, as águas de Jericó eram águas boas. Podemos dizer aos irmãos que as águas continuaram boas, não é? Até o tempo de hoje,
Jericó continua sendo habitada porque certamente tem água de qualidade. Muito bem, agora o episódio continua e nós chegamos a este momento aqui que é um bocadinho tenso e para algumas pessoas um pouco motivo de escândalo, porque as pessoas concluem ao ler rapidamente este texto que o profeta é um indivíduo sem controle, é um destemperado. Então os miúdos chamaram-lhe careca, ele ficou zangado e foi lá, amaldiçoou toda a gente e vieram as ursas e ele chamou as ursas para matarem os miúdos, coitadinhas das crianças, ainda por cima eram uns pequeninos que nem sequer sabiam o que é que estavam a fazer. Então, como a gente diz bem em Portugal, para o barco, para e vamos voltar atrás e vamos ver com calma o que é que se passa aqui para ver se nós entendemos este episódio, irmãos. Então vamos lá. Primeiro, diz que ele subiu a Betel. O que é que acontece em Betel? Quem são os moradores de Betel, para que nós possamos entender o que é que está aqui a acontecer. Há aqui um ato de ousadia, de coragem, por parte de Eliseu. É verdade que em Betel havia um grupo de profetas, mas Betel era uma cidade central da idolatria. Foi uma das cidades onde foi colocado o bezerro que tinha sido feito por Jeroboão, quando ele quis romper com a religião de Judá. Ele colocou, não é? Um lá no norte, outro cá no sul. Em Betel ele colocou um dos bezerros. E a partir daí, e já se passavam algumas décadas, cerca de 8 décadas, a cidade de Betel tinha se tornado um centro de idolatria. E era um dos locais onde se adorava não somente o bezerro sagrado, mas também se adorava a Baal. Portanto, ele está indo para um local que é sede do mal. As pessoas que moram em Betel são idólatras, não são seguidores do Deus de Israel. Se Eliseu vai ali por causa dos profetas, a quem ele vai consolar e dar a informação, olha, Elias passou aqui, despediu-se de vocês e de facto Deus já o tomou para o céu, ele foi. Pode ser que tenha sido por isto, mas de certeza que ele sabe que ali vai encontrar um foco de resistência muito grande à sua mensagem como profeta de Deus, porque aquelas pessoas em Betel não aceitam o Deus de Israel. Logo, os filhos que são aqui envolvidos, aqueles que estão aqui envolvidos e que são filhos dos moradores de Betel, são filhos de idólatras, criados na idolatria, criados na adoração de falsos deuses, que desprezam o Deus de Israel. E certamente também desprezavam os seus profetas. E vão mostrar um desprezo particular para com este novo profeta, ainda por cima que é um jovem, que ainda é novo, e portanto eles o desprezam de forma marcada. Portanto, aquilo que parece-nos a nós como uma palavra inocente, é na verdade premeditada e provocativa. Segundo, irmãos, a expressão que é traduzida, não sei como está nas Bíblias dos irmãos, na minha Bíblia aqui eu tenho uma versão que diz rapazes pequenos, eu tenho outra versão ao lado que diz alguns meninos, eu não sei qual é a versão que os irmãos têm. A palavra no original, que nós encontramos, nahar, que é a palavra que está lá no hebraico, é uma palavra usada para vários personagens bíblicos. Por exemplo, José é descrito com esta categoria, ou seja, ele é descrito como um menino, quando ele foi vendido para o Egito e ele tinha 17 anos de idade. Certo? Da mesma forma, Salomão é descrito como um menino quando toma o poder e passa a ser rei em Israel e ele tinha 20 anos de idade. Ou seja, eu quero que os irmãos compreendam aqui que nós não estamos a falar sobre crianças tolas e pequeninas. Não são menininhos que saem da cidade, não são criancinhas de 3, 4 anos e que saem e olham para ele e começam a chamar nomes. Não, irmãos, são adolescentes, não é? São jovenzinhos que têm perfeito juízo e sabem muito bem o que é que estão a fazer, e a maioria dos estudiosos acredita que aquilo que eles fizeram foi também provocado pelos próprios anciãos, os próprios pais, os próprios líderes da cidade, que defendiam a idolatria e, portanto, estão fazendo frente àquilo que vai acontecer com a chegada do sucessor de Elias. Em terceiro lugar, irmãos, é importante nós vermos aqui a provocação que é feita. São só 2 palavras, mas nós temos que tentar entendê-las, não é? De uma forma, os irmãos perdoem-me, de uma forma muito simples, sobe careca. Basicamente é isto. E eu estou à vontade para falar sobre o assunto, não é? Não me sinto incomodado a respeito desta matéria. A primeira expressão que é utilizada, a palavra sobe, é uma expressão que pode significar, evidentemente, algumas coisas. Alguns acham
que é uma referência à subida de Elias para o céu. E que, desta maneira, como Elias foi levado ao céu, não é? Eliseu agora aparece como seu sucessor. Basicamente o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, o teu mestre subiu para o céu, sobe tu também, homem, vai-te embora que a gente não precisa de ti aqui. Portanto, basicamente é uma expressão de vai-te embora, desaparece, nós não te queremos cá, some, não é? Elias subiu, sobe tu também. Esta é uma das possibilidades que muitos autores, muitos estudiosos da Bíblia compreendem. Outra delas, irmãos, é a própria possibilidade de que ele estivesse exatamente a fazer isto, ou seja, ele estava a subir. Diz aqui o texto, versículo 23, e subiu para Betel. Betel ficava numa elevação. Aliás, quem sai de Jericó, quase tudo fica em elevação, porque Jericó fica próximo do nível do Mar Morto, que é a zona mais baixa do mundo. Portanto, tudo é para subir. São 300 e tal metros abaixo do nível do mar. Portanto, os irmãos veem que dali tudo é para cima. Portanto, ele está a subir. Seria uma forma de zombar de Eliseu, dizendo assim: nós aqui na nossa cidade temos os nossos deuses, a nossa adoração. Tu achas que tens poder para vir nos confrontar? Então sobe daí, anda cá para a gente ver. Seria uma outra forma de nós pensarmos nesta provocação. Qualquer uma delas é uma zombaria ao profeta e ao Deus que ele representa. Não se trata de uma brincadeira inocente. E depois a outra palavra, que é aquela que os irmãos gostaram imenso e já se riram bastante à custa do pastor, que é a palavra calvo. De facto, estamos a falar sobre calvície, sobre falta de cobertura capilar. E algumas das questões que se podem colocar aqui, algumas pessoas acham que eles estão falando isso porque Eliseu seria careca. Bem, irmãos, é muito pouco provável. É muito pouco provável, porque eu acabei de dizer aos irmãos que Eliseu seria jovem, na casa dos 20 anos. Portanto, era muito difícil que ele já fosse calvo nesta altura. Então, o que é que eles estão a querer dizer com isto? O mais provável, irmãos, é que novamente trata-se de uma forma de zombaria. Alguém tão jovem como Eliseu só seria calvo se tivesse sido contaminado pela lepra. Ou seja, se estivesse impuro. E uma das maneiras, então, de que este texto pode ser interpretado é esta: se desaparece daqui ó contaminado. Esta era uma das maneiras. Lembrando que o servo do Senhor era um homem que primava pela santidade, por andar perto de Deus e por estar puro. Portanto, eles estão a brincar, estão a zombar de uma forma muito, muito, muito dura. O mais provável, irmãos, no entretanto, a maioria dos entendidos entende assim, é que esta expressão aqui usada, calvo, seria uma expressão própria da época para faltar o respeito. Por exemplo, nós poderíamos hoje dizer assim: cabeça de ovo. Não é? Os irmãos provavelmente já ouviram alguém se referir assim, a alguém que tem um penteado bonito como o meu, chamar cabeça de ovo, não é? Às vezes acontece. Ou então cabeça vazia, enfim. Seria cabeça oca, seria uma forma de qualquer maneira, de desprezo, de zombaria. Portanto, eu quero que os irmãos compreendam que, seja como for, a interpretação deste texto é esta: Eliseu está subindo à cidade de Betel e sai ao seu encontro um grupo grande. Foram mortos 42, portanto o grupo era maior. Um grupo grande de adolescentes, jovenzinhos, instigados pelos líderes da idolatria da sua cidade. E eles saem com um único intuito: zombar, fazer troça, fazer pouco do servo do Senhor e do Deus que ele representa. Vamos lembrar que Elias era aquele homem que tinha vivido para defender o nome de Deus. El-Jah, Jeová é Deus. E agora o seu sucessor, irmãos, terá que de certa maneira também fazer o mesmo, defender o nome de Jeová, que é o Deus verdadeiro de Israel. Eliseu reage, irmãos, não a uma ofensa pessoal. Ele reage ao ultraje que é feito à sua função como profeta e ao seu Deus, que é o Senhor verdadeiro da terra. Nós não devemos ver aqui, nesta atitude, uma reação colérica por parte de Eliseu. É algo mais profundo do que isto. O que está aqui é a punição para a zombaria, não é? Para o pouco que foi feito daquilo que era o Deus verdadeiro sobre Israel. Também é importante que os irmãos vejam que Eliseu não é responsável por aquilo que as ursas fazem. Ele apenas entrega aqueles jovens no castigo do Senhor.
Ele entrega para que o Senhor faça a devida justiça a esta situação. Ele não pede especificamente nada. Diz aqui que ele, virando-se para trás, os amaldiçoou no nome do Senhor. Ou seja, ele os entregou na mão do Senhor. Ele usou uma palavra dura, a palavra de bênção, a palavra de maldição. A palavra de bênção pede que Deus abençoe. A palavra de maldição pede que Deus castigue. Mas o castigo foi entregue na mão do Senhor. E assim como as águas de Jericó foram curadas por Deus, estes jovenzinhos de Betel são castigados pelo Senhor. Porque é Deus que toma esta atitude. Pode nos parecer duro, irmãos, mas o julgamento é feito pelo Senhor. Quem somos nós? Não fazemos ideia de quem eram estas famílias, quem eram estes rapazes, do que é que eles já tinham feito e do que é que poderiam ainda fazer. O fato é que se o Senhor achou que devia castigá-los desta maneira, o Senhor sabia mais do que nós, muito mais profundamente do que nós. E desta maneira também saiu de forma muito clara a mensagem para aqueles que estavam ali em Betel, de que este era um profeta de Deus. E com o nome do Senhor e com o seu profeta não se devia brincar. Vamos guardar esta nota final, irmãos, de respeito às atividades do Senhor. A palavra nos diz que nós devemos valorizar e respeitar tudo aquilo que pertence ao Pai. Não somente no episódio que fala sobre a salva, que é nova, guardada só para ser usada para este momento, porque é consagrada a Deus. Também neste momento o servo do Senhor, de quem se faz zombaria, o Senhor protege aqueles que o representam. E Eliseu está aqui nesta categoria, como aquele que representa o Senhor. Este é o início apenas das atividades de Eliseu. Disse aos irmãos que ele vai viver pelo menos 50 anos. Nós não temos aqui todos os 50 anos dele, mas temos vários episódios que são muito interessantes, não somente interessantes, mas instrutivos e inspirativos para nós. E logo Eliseu vai estar envolvido com grandes coisas, com grandes situações, nacionais e internacionais, pequenas e grandes. Se os irmãos quiserem continuar a acompanhar este trajeto e Deus nos der vida e saúde, semana que vem cá estaremos para ver como o profeta do Senhor desempenha o seu trabalho.